Yuri. Esse palco é seu agora. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não tá saindo som aqui. Ah, tá desligado, tá desligado. Só um detalhe, né? Só um detalhe. Passa, você volta. Tá bom. Então, repetindo, boa tarde a todos, a todas. Uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Uma honra ter sido convidado para dar essa contribuição para vocês, para nós, né? Para nossa sociedade, para nossa humanidade. E eu estou aqui desde de manhã acompanhando as falas de todos vocês. E a minha vontade é continuar ouvindo, porque eu me senti muito inspirado com diversas falas aqui. Eu espero que eu consiga ser tão desenvolto quanto as crianças que estavam aqui agora, compartilhando suas experiências. Então, eu agradeço muito ao convite da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. É uma honra para mim, porque é um trabalho pioneiro e referência no Brasil e no mundo, né, de trazer essa cultura de paz para dentro das escolas, para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens. E eu honro e reverencio todos vocês que estão há tanto tempo trabalhando por isso. E eu sei que esse é um trabalho feito a muitas mãos e que cada um tem a sua parcela de contribuição e que cada um tem o seu valor. Cada um aqui presente, que trabalha no dia a dia, lá no... Vou usar uma figura de linguagem, não sei se é muito apropriada, mas nas trincheiras mesmo, né? No campo de batalha, no dia a dia, na lida com as crianças, e isso tem muito valor, isso tem muito valor. Então, eu quero começar contando um conto. Tinha um rabino, para quem não sabe, eu não sei se é conhecimento de todos, o rabino é como se fosse o padre dos judeus. É um líder religioso. Então, conta-se que um rabino se reuniu em uma aldeia de pastores, isso há muito tempo atrás, e ele perguntou, ele se reuniu com as crianças, né, fazendo um trabalho com as crianças, e perguntou para as crianças, quando que acontece a aurora? Quando que a gente sabe que a noite terminou e que o dia começou? Aí uma criança disse assim, é quando a gente, olhando de longe, a gente consegue identificar quando é uma ovelha ou quando é um cachorro. O rabino não ficou muito satisfeito com a resposta. Então outra criança disse, é quando à distância a gente consegue identificar o que é uma oliveira e o que é uma figueira. E o rabino ainda não ficou satisfeito com essa resposta. Então o rabino disse, é quando, diante de um estranho, nós enxergamos um irmão. É quando a gente sabe que terminou a noite e começou o dia. E eu quis trazer essa historinha simbólica, porque esse trabalho de cultura de paz, ele pode ser entendido como algo assim mais superficial e pode ser entendido como algo muito profundo, de transformação do ser humano. Porque esse estranho, ele pode ser desde uma pessoa com uma cor de pele diferente da minha, e por isso eu não o veja como um irmão,
Esse estranho pode ser alguém que tem hábitos diferentes dos meus, e por isso eu o veja como um estranho. Esse estranho pode ser alguém que pensa diferente de mim, que tem ideias diferentes das minhas, uma visão de mundo diferente da minha. E é esse trabalho que nós podemos fazer no nosso trabalho profissional e na nossa lida enquanto seres humanos, porque cada um de vocês, cada um que está aqui, é muito mais do que só um professor, não que seja pouco, mas é muito mais do que esse papel do professor, ou de diretor, ou de orientador educacional. Cada um aqui é uma pessoa, e tem suas dores, e tem suas alegrias, e então a gente trabalhar por esse despertar da humanidade naqueles com quem nós trabalhamos, sejam crianças, adolescentes, adultos. Esse é um trabalho assim de um valor inestimável, inestimável. O desenvolvimento do ser humano, Então, eu tenho muita gratidão a todos vocês por fazerem esse trabalho. E quando a gente fala de cultura de paz, deixa eu mudar de lado aqui. Quando a gente fala de cultura de paz, é importante a gente ter um olhar sistêmico para a violência e também para a paz. Porque a gente pode compreender a violência como algo no nível interpessoal, uma relação entre duas pessoas, ou duas ou mais pessoas, e trabalhar por melhorar essa relação interpessoal. Nós podemos também olhar para essa dinâmica da violência, porque a violência é uma dinâmica que acontece também no nível intrapessoal. Porque aquilo que nós temos dentro de si, nós expressamos naturalmente. A gente fala, tudo aquilo que nós falamos, nós já estávamos pensando antes. De alguma forma, aquilo já começou dentro da gente. Então, muitas dinâmicas de violência começam dentro da pessoa, no nível intrapessoal, por não sabermos lidar com os próprios conflitos internos. Então, essa é uma dimensão também importante da gente olhar. A violência no nível intrapessoal. E é muito importante a gente olhar também para a dimensão estrutural, social. Eu imagino que já deve ter acontecido com muitos de vocês de fazer uma formação, uma boa formação, de comunicação não violenta, de justiça restaurativa, de mediação de conflitos, de você se sentir profundamente inspirado e chegar lá na escola, querendo colocar em prática, mas a própria estrutura de como as coisas funcionam no ambiente escolar não favorecerem esse trabalho que vocês querem tanto fazer. Então a gente precisa olhar para isso também. Nós precisamos, e aí eu fico muito honrado de estar nessa oportunidade, né? Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, que tem uma esfera de influência maior, né, sobre políticas públicas, e a gente poder olhar para isso também. Porque existem características do próprio sistema, como a escola funciona ainda, que são violentos. Por exemplo, a forma como... Só um exemplo, tá? A gente pode dar muitos exemplos, mas um exemplo. A forma como nós ensinamos matemática.
o fato de ter um aluno na sala de aula que tem alguma dificuldade de entender aquilo que se está ensinando, e aí o professor não ter condições, diante da demanda que ele tem, não ter condições de dar a atenção que aquele aluno precisa para entender aquilo. E aí o aluno se depara com uma prova em que ele vai mal na prova. E a autoestima dele fica prejudicada. O senso de dignidade dele fica prejudicado. Ele se sente excluído. Ele não se sente parte daqueles que são benquistos, bem vistos. Isso é um tipo de violência. Isso é uma exclusão. Então, nós precisamos olhar para muitos aspectos de como a educação acontece. Mas isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então nós precisamos... É um trabalho de longo prazo. A transformação das nossas estruturas. E uma coisa, assim, tem uma frase muito comum na mediação de conflitos. Eu não me apresentei, né, mas eu sou um mediador de conflitos também. E uma frase muito comum dentro da mediação é assim: a violência não é algo isolado. A violência é parte de um diálogo frustrado. Então, a gente observar uma situação de violência e achar que só se trata de um comportamento difícil de uma pessoa e de outra pessoa é muita ingenuidade. É ingenuidade. É não ter uma noção da complexidade que é a dinâmica da violência. É uma dinâmica complexa. Então, para culminar num ato de violência, algumas oportunidades de diálogo não foram aproveitadas. Houve um diálogo frustrado. Então, cultura de paz significa, né? Eu já vi várias definições de cultura de paz, mas uma delas que eu gosto muito é que cultura de paz é a mesma coisa que cultura do diálogo. Para a gente promover uma cultura de paz, não só nas escolas, mas na nossa sociedade, nós precisamos promover o diálogo. Nós precisamos aprender a dialogar. Nós estamos precisando urgentemente disso. Vocês devem ter observado nas últimas 2 eleições para presidente da República, como ficou nítido a necessidade de diálogo, da gente saber lidar de forma construtiva com quem pensa diferente da gente. Então, Alex, você testou o vídeo? Alex, testou o vídeo? Vou passar um videozinho agora, rápido, e depois eu continuo. Tem como dar play aí?
Então, um videozinho engraçado para mostrar a situação do povo, né? Se a gente for observar bem, é a situação do povo. Porque é impressionante como a gente tem a necessidade de ter essa noção de nós e os outros, né? Eu e o outro. E eu participei de um seminário com a Kay Pranes, se eu não me engano foi o primeiro seminário de justiça restaurativa que teve em São Paulo. E ela falou uma coisa assim que antigamente as pessoas jogavam lixo no mar e achavam que estavam jogando lixo fora. E ainda hoje, às vezes as pessoas falam coisas ou tratam as pessoas de formas achando que estão jogando fora alguma coisa, colocando para fora. E aí a Kay Pranes falando que hoje a gente vê que essa coisa de jogar lixo no mar, esse negócio de jogar fora, não existe. O fora não existe, porque o lixo está voltando para cima da gente. E a mesma coisa acontece no convívio, nas relações sociais, nas relações entre as pessoas. Às vezes a gente acha que está excluindo alguém e que vai ficar por isso mesmo. Acontece que esse problema da exclusão ele vai voltar para cima da gente. Então nós precisamos urgentemente nos conscientizar que não existe fora. Não existe fora. Nós temos que incluir. Nós temos que incluir. E aí tem essa charge que eu gosto muito. A menina fala assim, pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. E o menino fala, muros não, podemos construir pontes. Pode passar. Ah, sou eu que passo, né? Esqueci. Não, deixa eu passar esse. Então, ou melhor, deixa eu voltar. Então, assim, a gente está num momento de ressignificação de qual é o papel da escola nisso tudo. Cada vez mais, as escolas estão se conscientizando de que o papel é muito mais do que transmitir conteúdo, né? Não é transmitir conteúdo só. É mediar o desenvolvimento de competências para a vida. E isso inclui tanto competências cognitivas quanto competências socioemocionais. Então, competências cognitivas, análise crítica, resolução de problemas e tantas outras.
raciocínio lógico e competências socioemocionais, que principalmente é o que nós estamos tratando aqui, né, nesse evento. Porque ensinar as nossas crianças a lidarem com conflitos, ensinarem a arte da convivência, isso requer o desenvolvimento de competências socioemocionais, de saber lidar com o outro, saber lidar com o diferente. E cada vez mais nós estamos nos imbuindo dessa tarefa. É uma tarefa muito importante das escolas. E dentro desse trabalho de ensinar a lidar com conflitos, eu gosto de trazer uma frase do Marshall Rosenberg. Não sei se todos aqui sabem, Marshall Rosenberg é o criador da comunicação não violenta. E ele tem uma frase que para mim resume tudo. Tá? Essa frase para mim resume tudo. Primeiro a conexão, depois a solução. Ou seja, não adianta a gente querer resolver um conflito a partir de um lugar que não seja de conexão entre as pessoas. Se a gente não consegue promover esse espaço de conexão entre as pessoas envolvidas em um conflito, esse conflito ele pode até ser resolvido de forma superficial. A gente pode até influenciar o comportamento de alguém, para que ele não se comporte mais daquela maneira como nós não queremos que ele se comporte. Mas dentro dele, aquilo ainda não foi resolvido. Aquela semente da discórdia, da violência, ela continua dentro. Em algum momento ela vai tomar corpo, ela vai se evidenciar novamente. Então, para trabalhar a resolução de conflitos, não só dentro das escolas, mas em qualquer esfera, nós precisamos trabalhar pela transformação dos conflitos. Não é só resolver os conflitos, é transformar os conflitos. Então, existe uma arte, uma ciência de como fazer isso, né? De como promover isso. E aí tem uma frase do Albert Einstein, que é assim: não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar a sua consciência. Então, a gente precisa elevar a nossa consciência do que é o conflito, do que é a violência, de como acontece. Nós precisamos elevar a nossa consciência do ser humano, de como o ser humano funciona, de como nós somos. Eu gosto de usar essa imagem do iceberg para representar o ser humano. Porque o comportamento da pessoa é só a ponta do iceberg. Às vezes a gente olha o comportamento de alguém e acha que é um comportamento muito difícil, e tem comportamentos que são muito difíceis da gente lidar. Mas se a gente fica só olhando para o comportamento, a gente não consegue ajudar essa pessoa a se transformar. Nós precisamos ter um olhar mais amplo do ser humano. Compreender que por baixo do comportamento da pessoa tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem sentimentos. Os sentimentos movem os comportamentos. Muitas vezes nós vemos um comportamento desafiador, e se a gente for olhar bem, com um olhar humano, um olhar empático, compreensivo, de querer compreender o ser humano, a gente pode perceber que por trás daquele comportamento existe um medo. A pessoa está com medo. Por isso ela se comporta dessa maneira. Por isso ela se comporta dessa maneira tão hostil, tão violenta. A gente pode compreender que por baixo do comportamento de alguém existem necessidades. Nós temos necessidades humanas.
E isso eu trago da comunicação não violenta, né? Se vocês já estudaram comunicação não violenta, isso que eu estou dizendo vai ser familiar para vocês. E todos nós temos necessidades humanas que são comuns a todos nós. E à medida que eu me compreendo também, assim como um iceberg, né? De eu perceber, puxa vida, aquela vez que eu agi daquela maneira que não foi produtiva, que eu fiz um dano para alguém, que eu causei algo negativo para alguém, ou que eu não consegui me expressar de uma forma saudável, sabe? Se eu faço uma reflexão, eu posso me conscientizar que, puxa, aquela vez que eu me expressei daquela maneira, eu estava com raiva. Eu estava com raiva porque aconteceu tal coisa, ou eu estava com medo porque eu me senti desrespeitado, porque a minha necessidade de reconhecimento não estava sendo bem atendida naquele momento. E aí, eu fazendo essa reflexão interna, de perceber o meu próprio comportamento, de perceber os meus próprios sentimentos, as minhas próprias necessidades, eu desenvolvo uma capacidade também de enxergar o outro como um ser humano, assim como eu, em toda a sua complexidade. Então, isso tudo, essa compreensão do ser humano, ela nos ajuda nesse trabalho de promover uma cultura de paz, de promover a paz, de promover o diálogo. E aí tem uma definição, também já vi muitas definições do que é o diálogo, mas um jeito de explicar que eu gosto muito é que assim, o que é uma atitude de diálogo, uma postura de diálogo? É a gente ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. Eu estava fazendo minha formação de mediação, e eu fiz a formação na Palas Atena, no Instituto Palas Atena, e é uma formação que traz consigo muito forte a base da justiça restaurativa. E aí eu aprendi isso, que em alguns momentos, num círculo de diálogo, num círculo de construção de paz, existem algumas orientações, né, de como conduzir o círculo. E uma delas é essa. Para que quando a pessoa estiver com o objeto da fala, ela estiver na vez de falar, ela falar com a intenção de ser compreendida. E quando a pessoa estiver ouvindo as outras, ela ouvir com a intenção de compreender. E isso é engraçado, né? Porque isso pode parecer até um pouco óbvio, né? Vocês podem me dizer, puxa, Yuri, tá querendo ensinar a gente o óbvio, né? É claro que quando a gente está conversando, a gente está querendo compreender e ser compreendido. Acontece que o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Porque não é tão óbvio assim. Não é o que a gente vê acontecer na prática, né? Muitas vezes a gente está ouvindo alguém não com uma intenção de compreender a pessoa. A gente está ouvindo com uma intenção de se defender, de preparar nossa argumentação para convencer outra pessoa de algo. A gente está se preparando para mostrar que a pessoa está errada e que a gente está certo. E não com a intenção de compreender o ponto de vista da outra pessoa. De compreender por onde ela pensa daquela maneira, por que ela pensa daquela maneira, de onde ela tirou aquelas ideias. De compreender não só as linhas, porque tem as linhas e as entrelinhas, né, de um texto. As linhas é o que a pessoa fala, são as palavras. Não só compreender as palavras que a pessoa diz, mas compreender o que está por trás daquelas palavras. As entrelinhas. O que ela está sentindo ao dizer aquilo. Do que ela está precisando, do que ela está querendo cuidar.
Então a gente ouvir uma pessoa com essa intenção de compreender realmente a pessoa, isso é algo muito importante, né? E não é fácil, não é fácil. Aqui, agora há pouco, foi feita uma pergunta para as crianças que eu achei interessante, né? Você se identifica mais com o chacal ou com a girafa? E todos falaram com a girafa, né? E eu acho muito legal isso, né? Essa intenção, essa identificação com uma comunicação mais construtiva. Mas eu vou trazer uma provocação aqui para vocês. Que talvez seja um pouco ingênuo eu dizer, por exemplo, eu sou girafa, eu quero ser girafa, eu sou mais girafa do que chacal. Então, não se trata de eu ser girafa ou chacal. Se trata de eu reconhecer as minhas chacalices, né? As coisas que eu ainda tenho. Porque todos nós aqui estamos num processo de evolução enquanto ser humano, né? Então, reconhecer aquilo que eu ainda tenho dentro de mim, que são associadas a essa figura do chacal, de julgar os outros, de criticar os outros, de culpar os outros, né? E o quanto que eu tenho dentro de mim que pode ser associado a essa figura da girafa, que tem uma visão mais ampla, enxerga mais longe, que tem um coração maior, amorosidade no seu olhar. Então, esse reconhecimento que todos nós temos, chacalices e girafices, isso pode abrir espaço dentro de nós de olhar para isso, e perceber, e reconhecer o que nós podemos fazer de melhor, né? Então, falar com a intenção de ser compreendido também pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas também não é óbvio. Porque muitas vezes a gente fala de uma maneira que não facilita com que a outra pessoa nos compreenda. Se eu estou andando na rua assim, e aí alguém me joga uma pedra, eu me defendo da pedra, porque eu me sinto ameaçado, e eu enxergo isso como uma ameaça vindo na minha direção. Então eu me defendo. O que acontece quando eu falo algo para alguém que chega para essa pessoa como uma ameaça? Ela se defende. Então, se eu digo para um aluno, por exemplo, para uma criança, quantas vezes eu preciso dizer para você entender? Só um exemplo, tá? Estou só dando um exemplo. Quantas vezes eu preciso dizer para você entender? É interessante a gente perceber as nuances da linguagem. As nuances da linguagem. Porque quando eu falo isso, eu trago uma mensagem implícita na minha frase de que ela é burra, de que ela é estúpida. Quantas vezes, né? Isso chega para a criança como uma ameaça. Isso fere o senso de dignidade, de autoestima, de valor próprio. E aí, quando uma pessoa se sente ameaçada, ela se defende. É um instinto de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência. Então a gente precisa aprender formas de expressar o nosso pensamento, formas de expressar aquilo que a gente quer expressar de uma forma que não chegue mais como uma ameaça para outra pessoa, e sim como um convite para que a pessoa queira nos compreender. E dentro da comunicação não violenta tem muitos ensinamentos de como fazer isso, né? Não vai dar para aprofundar nessa palestra, mas eu sei que muitos de vocês já tiveram contato com isso, ainda terão contato com isso. Fica o incentivo, fica a dica, tá? De como falar de uma maneira que favoreça a gente ser compreendido pelas outras pessoas. E nós que trabalhamos com crianças, a gente precisa desenvolver isso.
Porque muito do que a criança aprende é muito mais pelo exemplo do adulto do que por aquilo que a gente fala. Por exemplo, eu falo assim, respeita o coleguinha. Tenha empatia pelo seu amigo. Mas se essa criança não vê em mim o exemplo disso que eu estou pedindo para ela fazer, para ela ter, o que ela está aprendendo comigo não é o que eu falo, é o que eu faço. Né? Tem até uma frase que é assim, o seu exemplo, a sua ação fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Então, nós precisamos internalizar isso, essa atitude de diálogo na nossa própria prática, para que isso reverbere, para que isso transborde nas pessoas que nós estamos querendo ajudar. E aí tem um conceito que é o conceito do ar psicológico. Esse é um conceito de um autor chamado Stephen Covey, e ele compara o ar psicológico com a necessidade do ser humano de se sentir compreendido. Todos nós temos muitas necessidades, e essa necessidade de se sentir compreendido é uma necessidade muito, muito, muito fundamental. Alguém aqui já sentiu assim um sentimento doloroso, assim, uma frustração em alguma situação em que não se sentiu compreendido? Levanta a mão, quem já passou por isso? Eu também, muitas vezes. E vocês sabem, então, como é doloroso isso. A gente não se sentir compreendido. E muitas vezes as crianças sentem isso. Elas não se sentem compreendidas. Isso é muito doloroso. E isso, dentro do trabalho, por que se chama ar psicológico? Né? Por que eu uso esse termo? Porque é como se eu estivesse assim, imagina que eu estou comendo um peixe, e aí eu me engasgo com uma espinha de peixe. E aí eu estou lá, não consigo respirar, eu estou desesperado, precisando respirar para sobreviver. E aí vem uma pessoa falar de um assunto qualquer de menos importância. Eu não vou conseguir dar a mínima importância para aquilo que ela está falando. Porque naquele momento o mais importante é eu respirar. E isso acontece nos conflitos. Isso acontece nos conflitos. Às vezes a gente quer que um compreenda o outro, dentro de um trabalho de mediação, por exemplo, a gente quer promover a compreensão mútua entre duas pessoas que estão em conflito. Só que essa pessoa aqui, ela ainda não está se sentindo compreendida na sua situação, na sua dor. Então ela não tem ainda espaço interno, emocional, psicológico, para compreender o outro, porque ela ainda não se sentiu compreendida. Então, as diversas metodologias de diálogo, inclusive o círculo de construção de paz e a mediação, e tantas outras, elas proporcionam isso. Elas devem proporcionar isso. Uma oportunidade para que as pessoas se sintam compreendidas, cada uma na sua dor. E aí tem uma frase que tem muito a ver com aquela oração de São Francisco. Alguns de vocês devem conhecer essa oração de São Francisco. Muito bonita essa oração, eu gosto muito. E tem uma das frases dessa oração que é assim: Senhor, fazei com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Mais amar do que ser amado, né? Tem tantas frases bonitas nessa oração. Mas eu gosto de trazer essa frase para a minha palestra, por quê? Porque muitas vezes a gente
está numa luta assim de querer ser compreendido numa situação, e isso dentro de casa também, tá? Relações conjugais, relações familiares com filhos, outros profissionais dentro da escola e também com as crianças na sala de aula. Às vezes a gente quer que ela compreenda a nossa orientação. A gente quer que ela compreenda aquilo que nós queremos ensinar para ela. Que ela compreenda o que nós estamos pedindo para ela fazer. Só que se a gente não primeiro compreender, às vezes a gente simplesmente não consegue ser compreendido. Nós precisamos, muitas vezes, dar esse primeiro passo. Porque uma coisa que acontece muito é duas pessoas em conflito, uma querendo ser compreendida. E aí fala, porque ela quer que o outro entenda. A outra fala, porque ela também quer ser compreendida. E fica os dois querendo ser compreendidos e ninguém compreendendo ninguém. Isso é o mais comum, né? Agora, se uma dessas pessoas dá o primeiro passo, tem a presença de espírito, de primeiro compreender, mesmo que não esteja se sentindo compreendido, mas primeiro compreender o lado do outro, expressar compreensão, demonstrar compreensão. E isso constrói pontes. Isso abre um canal de compreensão para que o outro também, já se sentindo compreendido, queira compreender também. Então, aquele que tiver condição para isso, faça isso. Porque isso pode abrir um canal, pode construir pontes. E aí o que eu estou dizendo agora pode ser simples. Pode ser simples. Mas, assim, não é fácil. Não é fácil. A gente compreender uns aos outros não é algo fácil. E por que não é fácil? Tem algumas coisas, né, que tornam difícil. E uma delas é o julgamento. É o julgamento que nós fazemos uns dos outros. O julgamento moral. Porque o julgamento moral, ele atua como um filtro mental. Ele turva a nossa percepção da realidade. Ele faz com que a gente enxergue as situações, as pessoas, com uma lente distorcida da realidade. Quando a gente está numa postura de julgamento em relação aos outros, nós não somos capazes de enxergar a humanidade da pessoa. Então, o julgamento, por exemplo, assim, se eu digo, vou dar um exemplo de um nível mais do âmbito dos adultos, assim, se eu digo assim, minha mulher me traiu. Essa frase, tá? Minha mulher me traiu. É diferente de eu falar assim, minha mulher teve um relacionamento extraconjugal. Tem uma diferença. Porque a palavra traiu já tem uma conotação negativa, de que foi errado, de que é errado o que ela fez. Dependendo da maneira como eu me dirijo a uma criança, se eu digo, por exemplo, você é muito egoísta, isso já tem uma conotação negativa de que está errado, né? E o jeito como a gente julga, como a gente enxerga erro nas pessoas, isso muda o nosso sentimento. Isso influencia a maneira como a gente se sente. Então, uma das coisas da comunicação não violenta, e que nós podemos trazer para esse trabalho de pacificação nas escolas também, é a gente se conscientizar do julgamento que nós fazemos. De perceber que o julgamento, ele acontece de muitas maneiras. Quando a gente diz assim, aqui, olha que interessante isso aqui. Quando a gente
diz assim: as crianças falam demais. Essa criança participa muito pouco. Eu estou dizendo que existe um nível de participação. Eu tenho uma régua do nível de participação na sala de aula. E acima desse nível ideal é muito. Abaixo desse nível ideal é pouco. E eu sei qual é a medida ideal. Eu me coloco no lugar de quem sabe qual é o jeito certo. E qualquer jeito diferente do meu está errado. Se eu enxergo uma criança como egoísta, como bagunceira, isso tem uma conotação também de ruindade, né? De maldade. É um olhar que a gente tem muitas vezes de bom e mal. Se eu digo assim, essa pessoa não deveria agir dessa maneira. O diretor da minha escola não deveria interferir tanto no meu trabalho. O diretor da minha escola interfere demais no meu trabalho. É muito. Ele interfere muito no meu trabalho. Ou seja, eu sei qual é o nível de interferência que seria o ideal, e mais que isso está errado. Então, tudo isso são linguagens, são elementos da linguagem que a gente está muito acostumado e que são derivações do mesmo julgamento moral, da gente se colocar num lugar de arrogância, de dizer o que é certo e o que é errado. E não estou dizendo, gente, que não exista o certo e errado, porque tem coisas que realmente, né, cada um tem os seus valores morais, isso é muito importante. Mas quando se trata de conflitos entre as pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado para não se colocar nesse lugar de quem sabe o que é o certo e o que é o errado. De achar que a gente está certo e o outro está errado. Porque tudo isso, todas essas formas de linguagem, elas escondem isso aqui que está no meio da tela. As necessidades humanas. Então, se uma criança fala demais, se ela bagunça demais, e eu só digo isso, que ela faz muito isso, eu deixo de olhar as necessidades dessa criança. Por que ela está falando tanto? Por que ela está mexendo tanto com os coleguinhas? Por que ela está fazendo bullying? Por que ela está ofendendo as outras crianças? Que necessidades que essa criança tem e que a movem a agir dessa maneira? Então, a gente precisa sair desse olhar julgador para compreender as necessidades das crianças, dos jovens e de todas as pessoas, né? E aí uma coisa, dentro desse trabalho de cultura de paz, é a gente ensinar a empatia. Como que se ensina a empatia? E aí eu sei que tem muitas iniciativas muito bonitas, muito válidas e de muitos bons resultados, que muitos de vocês já vêm fazendo, né? De como treinar habilidades de diálogo nas crianças. E uma coisa que eu gosto muito é a gente trazer esse desenvolvimento socioemocional, né? Porque o desenvolvimento da empatia é uma das principais coisas dentro do desenvolvimento socioemocional. A gente conseguir desenvolver nas crianças essa percepção do outro, essa sensibilidade com o outro. E assim, o aprendizado pode acontecer durante as interações normais do dia a dia. Eu gosto de contar uma história. Uma vez eu tinha uma vizinha minha que estava com muita raiva de mim porque ela foi mordida pelo meu cachorro uma vez. E meu cachorro latia para ela quando ela passava, né? E meu cachorro ficava solto, né? Eu morava na roça, não tinha cerca na época.
E ela, uma vez, ameaçou chamar a polícia e mandar prender. Ela falou umas palavras muito duras comigo. E o meu filho, criança, ele viu aquela cena toda e ficou muito assustado. E falou: pai, eu tô com raiva da dona Cida. Eu quero bater nela, meu filho falou. E aí eu falei: filho, sabe o que é? Ela tá assustada porque o nosso cachorro mordeu ela. Então ela tá com medo, por isso que ela tá agindo desse jeito. E eu sou responsável por isso, porque eu deixei o cachorro solto. Eu preciso cuidar disso. E à medida que eu fui mostrando para o meu filho a situação da dona Cida, eu fui estimulando o meu filho a compreender o lado dela. Compreender que aquele comportamento hostil que ela estava tendo se dirigindo a mim era movido por um medo. Por que saiu a tela? Então, assim, a gente precisa aproveitar as oportunidades que se apresentam no dia a dia. Não somente ter os momentos de intervenção, né? Os momentos intencionais da gente fazer, vamos fazer um círculo, vamos cada um dizer como é que está se sentindo, vamos celebrar, né? Mas a gente aproveitar quando acontece, na hora que acontece, no lugar em que acontece um conflito, a gente aproveitar aquele momento para promover esse espaço de empatia. Sim, estava esperando colocar. Os adultos devem servir de exemplo de empatia com os outros. Então, assim, se eu brigo com um aluno na frente dos outros alunos, se eu desqualifico esse aluno, se eu deprecio esse aluno na frente dos outros alunos, o que eles estão vendo em mim? Que atitude eles estão vendo em mim? Né? Eles não estão aprendendo aquilo que eu quero ensinar. Eu quero que eles tenham empatia uns pelos outros. Agora, se eu trato uma criança com empatia e os outros estão observando, então eles aprendem pelo meu exemplo. Quando a gente direciona a atenção da criança para as experiências de outras pessoas, isso pode ser feito de uma forma, assim, numa atividade, colocar um filme, contar uma história e perguntar como é que você acha que aquele personagem estava se sentindo, por que ele agiu daquela maneira. Então a gente vai convidando as crianças a imaginarem como que aquele personagem se sentiu. Se acontece um conflito real entre duas crianças, e a gente cria um espaço em que cada um pode se expressar como se sentiu, né? A gente está direcionando a atenção das crianças para a experiência do outro, como o outro se sentiu. Permitir que a criança experimente suas próprias emoções negativas. Isso também é muito importante, né? Tem pais e mães que falam assim, ou professores falam assim: engole o choro, menino. Às vezes a criança está triste, engole o choro. Ou senão, se a gente fala: olha, você não devia se sentir assim. Então, quando a gente fala isso, você não devia se sentir dessa maneira, nós estamos tirando a importância do sentimento da criança. Nós estamos transmitindo uma mensagem de que o que ela sente não é importante. Então, quando a gente dá espaço para o sentimento da criança, a gente está permitindo muitas vezes que ela experimente suas emoções, e isso vai criar nela espaço, né, repertório, autopercepção, para que ela também compreenda outra criança, quando a outra criança também estiver se sentindo daquela maneira.
Tem essa charge que eu gosto, né? O menino fala assim, eu tô de mau humor. E eu com isso? Só tô avisando. Aí a menina fala assim, avisando? Você acha que é simples assim? Eu não tenho a menor obrigação de aturar o seu mau humorzinho só porque você teve a bondade de me avisar, tá sabendo? Você pensa que é o único com problemas, é? Viu? Agora também tô mal-humorado. Aí ele fala, foi justamente por isso que eu avisei. É contagioso. Então, então assim, nós somos igual o diapasão. Isso aqui é um diapasão, tá? Para quem não sabe. O diapasão é um instrumento que é usado na medicina, na física e também na música. E o que acontece? Se a gente bate em uma das hastes, ela começa a vibrar numa certa vibração, e a outra haste sente aquela vibração e começa a vibrar na mesma vibração. E isso mostra esse fenômeno do contágio emocional. Porque nós somos igual ao diapasão. Dependendo da maneira como nós estamos, nós emanamos uma certa vibração. E as crianças sentem. As outras pessoas sentem a nossa vibração. Nós influenciamos a vibração das outras pessoas a partir da nossa vibração. E vice-versa. Nós também somos influenciados pelo estado emocional. Eu estou falando, na verdade, quando eu falo vibração, talvez para alguns de vocês pode parecer algo muito esotérico, né? Mas eu estou me referindo ao estado emocional. Ao estado emocional. Então, quando eu falo a partir de um lugar de paz interior, isso reverbera. Essa paz interior reverbera. A paz interior de um pacifica o outro. Porque a gente reverbera a nossa paz interior. Então, aquilo que foi dito durante o dia, algumas pessoas falaram, eu me senti muito inspirado, tá? Pelas falas durante o dia. E isso é uma realidade. A gente precisa trabalhar pelo nosso estado interno. Porque não, assim, tem uma frase que eu acho interessante, que é assim, como é que é? Não existem caminhos para a paz. A paz é o caminho. Eu não lembro quem é o autor. Eu pesquisei outro dia que não era o Gandhi. É um outro autor, mas é atribuído ao Gandhi também. Vai saber, né? Mas assim, eu concordo em parte, sabe, com essa frase. Porque, ao mesmo tempo que a paz é o caminho, porque não adianta a gente fazer um monte de coisa se não for a partir de um lugar de paz. Mas também existem caminhos para a paz. Isso tudo que vocês já vêm fazendo há tanto tempo são caminhos para a paz também. Tantas metodologias de diálogo, tantas intervenções para desenvolver as habilidades socioemocionais dentro das escolas, são caminhos para a paz. Mas a gente não pode perder de vista de que a paz é o caminho. A gente precisa trabalhar essa paz dentro da gente, né? Para que isso tenha efeito, porque senão não tem efeito. E aí eu gosto dessa imagem, que é assim, a gente precisa conhecer a nossa própria humanidade para reconhecê-la no outro. E aí eu dei uma ênfase nesse re, né? Reconhecê-la no outro. Então, se eu já passei por uma situação de sentir vergonha, por exemplo, já fui exposto quando eu era criança. Então, se eu já tenho essa vivência, se eu já refleti sobre isso, já conheço esse sentimento de vergonha, como é que é,
E aí eu vejo uma criança passando por uma situação parecida, sentindo vergonha, se sentindo constrangida. E eu vou enxergar isso nela, eu vou reconhecer isso nela, porque eu já conheço aquilo. Aquela vivência já é conhecida para mim. Então, a gente precisa conhecer a nossa própria humanidade para reconhecer nos outros. Eu sei que o tempo está acabando aqui. Tem mais alguns minutos? Ou vou tentar ser breve, tá? E aí um aspecto importante é assim, o que você vê é o que você leva. Porque tem uma coisa que dentro da psicologia hoje está muito conhecido já, que é o poder da autoimagem. A forma como a criança se vê, a autoimagem que ela faz dela mesma, determina o comportamento dela. Se ela se vê como uma criança problemática, ela vai se comportar como uma criança problemática. Então, a gente precisa perceber o poder de influência que nós adultos temos sobre a autoimagem de uma criança. E é interessante observar que nós fazemos uma imagem da criança, nós temos os nossos preconceitos, nós temos os nossos rótulos que nós colocamos em cima das crianças. E a forma como nós enxergamos a criança, de uma forma limitada, né? Isso influencia a forma como nós tratamos essa criança. E a forma como nós tratamos essa criança influencia a forma como ela se vê. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de rever, de refletir sobre a imagem que nós fazemos da criança, que nós temos da criança. Porque a imagem que nós temos da criança vai ter uma influência muito forte sobre o comportamento dela. Pausa um pouquinho. Eu vou passar esse videozinho, já estou terminando. E depois eu continuo. Pode passar.
escola. Tu e ela. Então, eu quero terminar com essa frase da Jane Nelson, que é autora do livro Disciplina Positiva, que é um livro que eu recomendo muito. Quando tratarmos as crianças com dignidade e respeito, e quando lhes ensinarmos valiosas habilidades de vida para o desenvolvimento de um bom caráter, elas irão disseminar a paz no mundo. Então, essa frase meio batida do verde. Deixa eu ir aqui. Eu quero comprar um livro. Não? Não? Tirou? Tirou? Então, termino com essa frase. É meio batida já essa frase, todo mundo conhece, mas eu acho que num evento desse caráter aqui, ela tem muito cabimento. Né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, aqui estão meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato, conhecer mais do trabalho, então, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado, bom trabalho. Agradeço demais a sua participação. Eu, não sei nem se o nome é chocada, né? Mas você sai balançado depois de ouvir, de assistir esse vídeo. Parabéns aí, obrigada pela sua contribuição. E o Alex vai mimar aí, em nome da secretaria, com um presentinho nosso, tá? Que você possa contribuir mais vezes.